Oi, gente! Aqui é a Carol e sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. E na aula de hoje, vamos entender de onde surgiram as fórmulas da soma e do produto que utilizamos nos nossos exercícios. Para isso, vamos colocar aqui a forma reduzida de uma equação de segundo grau e também a fórmula de Bhaskara. E aqui está. Temos aqui a forma de uma equação do segundo grau, onde nós temos coeficiente de x ao quadrado, coeficiente de x e termo independente. E aqui a fórmula de Bhaskara. B, que é o termo que acompanha o x, mais ou menos b ao quadrado menos 4 que multiplica a e multiplica c sobre 2 vezes a. Nessa fórmula de Bhaskara, dentro da raiz, nós temos o discriminante, que usualmente chamamos de delta, representado pelo triângulo, que é b ao quadrado menos 4 que multiplica a e que multiplica c. O que torna a fórmula de Bhaskara um pouco mais simplificada. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada do discriminante, ou delta, sobre 2 vezes o valor de a. Lembrando que o discriminante tem sua fórmula fixa, como b ao quadrado menos 4 que multiplica a vezes c. E é com esta fórmula que vamos trabalhar, só que vamos usá-la separadamente. Uma com um sinal positivo, outra com o sinal de negativo. Opa, ficou torto. Pronto. O objetivo da fórmula de Bhaskara é encontrar a raiz da equação. E quando separamos dessa forma, temos aqui as duas raízes da equação. x1, que é a primeira raiz encontrada, e x2, que seria a segunda raiz encontrada. E são com essas duas raízes que nós vamos trabalhar para achar as fórmulas da soma e do produto. Como o próprio nome já diz, a soma das raízes, eu vou pegar a raiz 1 mais a raiz 2. Então, vamos pegar a fórmula da raiz 1, que é menos b mais raiz do discriminante delta sobre 2 vezes o a. E vamos somar com a raiz 2, que também é menos b, só que aqui o sinal trocado, menos raiz quadrada do discriminante delta sobre 2 vezes o valor de a. Vamos agora resolver isso daqui. Como nós temos o mesmo denominador, não é necessário tirar o mínimo múltiplo comum, pois os denominadores são iguais. O denominador vai continuar sendo 2 vezes a. E 2 vezes a dividido por 2 vezes a dá 1. Então, aqui o numerador continua sendo menos b mais raiz de delta. Aqui acontece a mesma coisa. 2 vezes a dividido por 2 vezes a vai dar 1. E o resultado aqui em cima não vai se alterar. Como aqui eu tenho um sinal de positivo, quer dizer que os sinais aqui não vão se alterar. Então, vai permanecer menos b menos raiz de delta. Aqui, nós podemos eliminar a raiz quadrada de delta. Uma é positiva e outra negativa. Então, um número ou uma letra menos o outro é anulado. Então, vamos anular. E vamos ficar aqui
com menos 2 vezes o B, menos 1B com menos 1B, menos 2B, sobre 2 vezes o A. E também podemos simplificar aqui por 2. Menos 2B dividido por 2 é menos B. 2A dividido por 2 é A. Chegamos, então, à fórmula que nós usamos para a soma das raízes de uma equação do segundo grau. Menos B sobre A, onde B é o termo que acompanha o x e A é o termo que acompanha o x ao quadrado. Coeficiente de x ao quadrado e coeficiente de x. Agora, vamos ver o produto? O produto, como o próprio nome já diz, é a multiplicação entre a raiz 1 e a raiz 2. Então, nós vamos ter raiz 1, que é menos b mais raiz de delta sobre 2 vezes o a, multiplicando a raiz 2, que é menos b menos raiz de delta sobre 2 vezes o valor de A. Para efetuar essa multiplicação, devemos nos lembrar que vamos multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Na hora de multiplicar os denominadores, temos apenas uma multiplicação, 2 vezes A e 2 vezes A. Então, nós vamos ter 2 vezes 2 são 4, A vezes A ao quadrado. Já no numerador, o menos B tem que multiplicar o menos B e depois multiplicar a menos raiz quadrada de delta. Então, aqui vamos ter menos B que multiplica menos B, vai dar mais B ao quadrado. Menos B que multiplica menos raiz de delta, vamos ter mais B raiz quadrada de delta. Agora, vamos fazer a mesma coisa com esta raiz. A raiz de delta vai multiplicar o B menos B e logo em seguida vai multiplicar a menos raiz de delta. Então, vamos ter raiz de delta vezes menos B, faço o jogo de sinal, mais com menos é menos B raiz quadrada de delta. Mais raiz quadrada de delta com menos raiz quadrada de delta. Vamos fazer o jogo de sinal, mais com menos, menos raiz quadrada de delta elevado ao quadrado. Aí está, temos um polinômio. Vamos ver o que podemos eliminar neste polinômio. Aqui no meio, na parte central, eu tenho mais b raiz de delta e menos b raiz de delta. Acontece igual aqui em cima. Um positivo e um negativo se anulam. Então, vamos eliminá-los. Me sobrou b ao quadrado menos, aqui, raiz quadrada elevado ao quadrado, lembrem-se que potência e radical são operações inversas, então, nós vamos poder eliminá-la. Então, b ao quadrado menos delta sobre 4, que multiplica a ao quadrado. Agora, para conseguir resolver esta parte, temos que usar a definição do delta, que é essa daqui. Vamos, então, trocar de folha. Então, eu transcrevi para cá a fórmula do delta e até onde nós chegamos no nosso desenvolvimento.
Agora, o que teremos que fazer? Para dar continuidade, temos que substituir o valor deste delta por b² menos 4, que multiplica A multiplica C. Então, aqui, continuando, nós vamos ter mais b², que já estava aqui, menos. Agora, eu tenho que colocar aqui o valor do delta, mas esse menos vai fazer o jogo de sinal com tudo. Então, eu preciso colocar dentro do parênteses o b² menos 4, que multiplica A e que multiplica o valor de C. E tudo isso está sobre 4A ao quadrado. Aqui ficou sem o quadrado. Vamos agora fazer o jogo de sinal desse menos com tudo que está dentro do parênteses. Então, eu vou repetir o b² e vamos ao jogo de sinal. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Sobre 4A ao quadrado. O denominador não modifica, continua sempre o mesmo. Aqui, caímos mais uma vez numa possível eliminação. Nós temos um b² positivo e outro negativo. Então, podemos eliminá-los. O que vai nos sobrar aqui? É 4 que multiplica A e que multiplica C sobre 4A ao quadrado. Para ficar mais fácil para entender, vamos desmembrar esse A ao quadrado em A vezes A, tá? A vezes A é a mesma coisa que A ao quadrado. Por que que eu fiz isso? Porque fica mais fácil de você visualizar o que pode ser eliminado. Aqui, no caso, 4 dividido por 4 dá 1. Então, eliminei. A dividido por A também dá 1. Então, também eliminei. Logo, a fórmula do produto é C sobre A. Sendo assim, quando nós estamos fazendo um exercício, podemos utilizar x1 vezes x2 como C sobre A e x1 mais x2 como menos B sobre A. Aqui, nós temos soma e produto de uma equação do segundo grau. Então, tá aí de onde surgiram as duas fórmulas de produto e soma da equação do segundo grau. Na maioria das vezes, nós jogamos direto nessa fórmula sem nem nos preocupar de onde ela saiu. Mas aí está. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido, que utilize nas suas atividades. Um grande abraço, se cuide e fique bem.